Muito boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Sempre uma alegria lembrar da morte, da ressurreição do nosso Senhor, lembrar do amor dele manifestado por nós na cruz do Calvário. E a palavra que eu vou compartilhar hoje não faz parte daquela sequência que nós estávamos compartilhando de 1 João. Confesso que hoje eu não tinha considerado que iria falar, mas uma vez que a oportunidade nos foi dada, queremos usá-la. Eu quero tocar num assunto um pouco diferente de 1 João. E claro, hoje, como os irmãos já sabem, eu sempre compartilho em sequências. Então hoje é o início de uma sequência. E eu gostaria de ler, junto com os irmãos, alguns versículos do Evangelho de João, capítulo 8, iniciando com o versículo 31. João 8, 31. Nós podemos, inclusive, iniciar o 28. Iniciando no João 8, 28, depois vamos chegar ao 31 e 32. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes, Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, que nos recebes à tua mesa, nos limpas pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nos justifica por esse mesmo sangue, nos reconcilia com Deus, nosso Pai. E agora nós podemos ter comunhão com o Senhor, livres do peso da culpa e do pecado, livres para pertencer ao Senhor, para amar o Senhor, para servir o Senhor. Hoje nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale o nosso coração por meio da sua palavra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso tema aqui hoje é libertação. Primeira mensagem sobre esse tema. Se o Senhor nos der outras oportunidades, um dia continuaremos, mas hoje queremos começar. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que o Senhor fala a alguns dos judeus que estavam presentes que um dia o Filho do Homem seria levantado. Isso aqui é uma referência à cruz. O Senhor seria colocado na cruz do Calvário. Aquele sacrifício do nosso Senhor na cruz abriria um caminho para que os cegos passassem a ver. Cegos aqui nós estamos nos referindo à cegueira espiritual. Todos nós nos encontrávamos nessa condição antes de conhecer o Senhor. Nós estávamos cegos. Não víamos Deus, não sabíamos da existência dele, ainda que a nossa consciência nos incomodasse, ainda que tínhamos aquela interrogação: deve haver um Deus, deve haver um Criador, deve haver justiça, deve haver um céu, mas nós não tínhamos uma certeza desse fato.
nós éramos cegos. Mas um dia, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, pagou pelo preço do nosso pecado, e a sua mensagem chegou aos nossos ouvidos, os nossos olhos se abriram, e nós então recebemos o Senhor Jesus. E a partir daí nós sabemos que o Senhor Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus e é Deus. Ele mesmo é Deus. E como consequência disso, nós nos encontramos na mesma condição que aqueles primeiros crentes se encontraram quando receberam a verdade. Capítulo 8, versículo 30 diz assim, ó, ditas estas coisas, muitos creram neles. Por que essa introdução é importante? Porque o que vem a seguir é a fala do nosso Senhor Jesus Cristo para crentes, que está dizendo, muitos creram neles. Versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, nós estamos vendo nesse versículo que existe um escalonamento, passos, etapas. Uma primeira etapa foi ouvir do Senhor, uma segunda etapa foi crer nele, e uma terceira etapa aqui fala de permanecer na palavra do Senhor. E a consequência de permanecer na palavra é que tornaria aqueles que creram em verdadeiros discípulos. Ainda tem mais uma etapa, que é o conhecimento da verdade. E mais uma etapa, e a verdade vos libertará. Ou seja, se esse processo não for efetuado de maneira completa, é possível que o resultado também não seja completo. Você concorda comigo? Aqueles que nunca chegaram a crer no Senhor, nunca receberam vida de Deus por meio da fé na obra do Senhor Jesus Cristo, realizada na cruz do Calvário. Mas aqueles que creram no Senhor, eles precisam permanecer na palavra, a fim de se tornarem discípulos. E esses discípulos precisam conhecer a verdade, a fim de verdadeiramente serem libertados pela verdade. Nós vemos aqui, então, que é todo um processo que inicia com a fé na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, realizada na cruz do Calvário, prossegue com o crer na obra e na pessoa do Senhor, é seguido do permanecer na verdade, tornar-se um discípulo, conhecer a verdade e ser libertado. Então, nós estamos falando aqui de uma coisa que talvez seja novo para você hoje, querido irmão, querida irmã, que é a libertação de um crente. Siga a sequência da leitura. Responderam os discípulos, responderam-lhe os que creram aqueles, né? Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Aqui tem uma coisa interessante. Essas pessoas que escutaram o Senhor, que creram nele, que ouviram a respeito da necessidade de permanecer na verdade, conhecer a verdade, a fim de serem verdadeiramente livres, eles disseram, nós somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Aqui é uma coisa até que parece humor divino, né? Porque você precisa ter só um conhecimento mínimo do Antigo Testamento para saber que os descendentes de Abraão foram escravos de quase todas as nações que passaram por perto deles. Lembra que eles foram escravos no Egito? Que foram libertados pela ação do Moisés. Lembra que depois eles foram escravos na Babilônia? Depois dos babilônios, eles ficaram debaixo do domínio dos medo-persas. Depois debaixo do domínio dos gregos. E quando essas pessoas aqui estavam falando com o nosso Senhor Jesus Cristo, os judeus não eram livres.
Eles estavam debaixo do domínio do Império Romano. Como assim ele está dizendo somos filhos de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém? É óbvio que eles estavam enganados. E o Senhor Jesus Cristo prossegue dizendo: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Além deles terem sido escravos, estarem debaixo do domínio dos romanos, eles estavam debaixo da escravidão do pecado, conforme é claramente mencionado pelo nosso Senhor. E não só isso, eles estavam enganados a respeito de si mesmos. E isso é uma das principais funções da palavra de Deus, que é a verdade. É remover a mentira e nos libertar do engano. O título principal da mensagem que nós estamos iniciando hoje é Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer uma pessoa que nos é revelada pela palavra de Deus escrita. Mas se nós quiséssemos pôr um subtítulo, o subtítulo seria Nós não estamos sozinhos. O que significa isso? Que conhecer a verdade consiste em conhecer a verdade a respeito de Deus, conhecer a verdade a respeito de nós mesmos e conhecer a verdade a respeito do mundo espiritual. E tendo conhecimento da verdade, podemos usar a nossa vontade para decidir não seguir nem a nós mesmos, nem ao mundo espiritual, mas seguir ao Senhor. Assunto de extrema importância. Conhecimento de Deus é Criador de todas as coisas, o nosso Pai. Conhecimento de nós mesmos, somos criados por Deus. Conhecimento do mundo espiritual. Existe uma esfera de vida, vamos dizer assim, que não é meramente humana e também não é meramente divina, mas é espiritual, não pode ser vista com os nossos olhos físicos. E por isso, nós não estamos sozinhos no universo. Tem outros homens, tem Deus e tem também as forças espirituais do mal. As forças do bem, as forças do mal. Abre comigo em Efésios, no capítulo 6. Versículo 10, Efésios 6, 10. Está escrito o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então aqui, esses três elementos que nós mencionamos estão compreendidos. Sede fortalecidos no Senhor. Quem? Nós, os homens que creem nele. E na força do seu poder. Revestirmos de toda a armadura de Deus. De quem? De Deus. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então aqui está mencionado Deus, os homens e o diabo. Quem é o diabo? De acordo com o relato da Escritura, o diabo não nasceu o diabo. Ele foi um dos seres criados por Deus, de acordo com a Escritura, que ocupava o lugar mais exaltado dentre todos os seres criados. Ele era o mais perfeito, talvez o mais belo e o chefe de toda a música, mas ele não se e a função dele então era conduzir todos os demais ou aquela esfera da criação que estava debaixo do domínio dele, da autoridade dele, conduzir aquela esfera da criação a exaltar e dar glória ao nome de Deus. Um anjo muito formoso, perfeito. Mas, infelizmente, ele não se contentou em ocupar aquele lugar elevado que ele já ocupava. Como a mais excelsa das criaturas, um dia entrou no coração dele o desejo de ser
acima de Deus. Ele se envaideceu, ele pensou muito acerca de si mesmo, além do que devia, e ele quis ter um trono acima do trono de Deus, quis ser exaltado acima da exaltação de Deus, quis ter um nome acima do nome de Deus, que não lhe correspondia. E a Bíblia diz que quando isso ocorreu, a Bíblia escreve assim, ó, dizendo, entrou o pecado no seu coração. No momento que entrou o pecado no seu coração, ele foi expulso da presença de Deus e foi lançado para fora da presença imediata de Deus. E junto com ele, todo aquele domínio sobre o qual ele tinha autoridade, que inclui a nossa Terra, a atmosfera da nossa Terra e possivelmente até mesmo a galáxia. Tudo isso foi lançado de fora da presença de Deus e foi envolto em trevas. E junto com ele foram lançados também os anjos que o seguiram nessa rebelião. E junto com eles também nós temos a evidência nas Escrituras da existência de demônios ou espíritos malignos sob a ordem do diabo. Uma organização muito rigorosa, quase que como um exército. Olha a sequência da leitura no capítulo 6, fala, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, a nossa luta não é contra outros seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios nos descortina um mundo que não está acessível aos nossos olhos físicos. Deus é espírito, não pode ser visto com os olhos físicos. O diabo é espírito, não pode ser visto com os olhos físicos. Talvez em raras exceções. Os anjos são seres espirituais, normalmente não podem ser vistos com os olhos físicos. Esses principados, essas potestades, autoridades, essas forças espirituais do mal não podem ser vistas com os olhos físicos, mas elas existem. Para os ouvintes do século XXI, para nós que estamos vivendo agora, é muito fácil entender, porque nós temos conhecimento avançado da física. Um campo da gravidade, por exemplo, nós não podemos ver, mas nós sabemos que existe, porque qualquer coisa que estiver sob a influência do campo gravitacional cai na direção do centro da Terra. O campo magnético também é familiar para nós, nós conhecemos o efeito de um ímã. Qualquer outro metal que estiver na área de influência daquele ímã vai ser atraído ou repulsado por aquele ímã. E nós conhecemos tantas outras coisas, raio-x, por exemplo. Qualquer tecido humano que estiver debaixo de uma dose muito grande do raio-x vai ser necrosado ou vai ser deformado. Então, nós temos vários exemplos do campo da física, de coisas que são invisíveis aos olhos humanos, mas que são conhecidos pelos efeitos que eles causam na criação, ou sobre nós, ou sobre os corpos que entre eles interagem. A física explica, e hoje nós entendemos tão bem, radiação eletromagnética, ondas de rádio. Ninguém vê uma onda de rádio saindo lá da antena da rádio para chegar no nosso receptor em casa. Ondas de imagem da televisão, ninguém vê as ondas saindo de lá e viajando no espaço até chegar na nossa televisão. Mas o que nós sabemos é que quando você liga a televisão, aquela imagem que foi enviada pelos ares, pelas ondas, chega no nosso receptor e nós vemos ali a notícia. São coisas invisíveis que afetam o nosso mundo material. Quando nós estamos falando aqui de diabo, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes, estamos falando de coisas invisíveis que afetam o nosso mundo natural. Então, a primeira coisa que é importante guardar na mensagem de hoje é que todos nós precisamos conhecer a verdade a fim de, depois de termos crido, tornar-nos verdadeiramente discípulos
E, uma vez discípulos, conhecer a verdade, conhecendo a verdade, ser verdadeiramente libertados. Segunda coisa que precisamos entender é que é possível, sim, que estejamos presos pelo engano. E somente a verdade pode destruir o engano. E nós precisamos ter essa clareza, essa consciência, com qual finalidade? De nunca, presta atenção agora, nunca concordar com o engano. Então, logo nós saibamos que algo é engano, como que sendo revelado pela palavra de Deus, nós imediatamente renunciamos ao engano e nos associamos à verdade, por mais dolorosa que ela possa parecer. Eu queria dar agora para os irmãos e para as irmãs um exemplo, talvez um dos exemplos mais fortes encontrados nas Escrituras, de uma pessoa debaixo de forças espirituais do mal, que é relacionado para nós nos evangelhos. Abra comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe qual é o seu nome, e respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, passava por ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Nós vemos aqui um caso que relata o encontro do Senhor com um homem numa condição terrível. E num lugar chamado Terra dos Gerazenos. Aqueles que foram a Israel conosco, acredito que ainda se lembram que nós tivemos uma refeição que chamava-se o peixe do São Pedro, um prato delicioso, que é um peixe inteiro, que nós comemos num restaurante às margens do Mar da Galileia. Pois a Terra dos Gerazenos, mencionada aqui, era um pouquinho adiante daquele restaurante. Se você estiver olhando para o mar assim, para a esquerda, se você andar tipo uns 600 metros, tinha uma espécie de barranco, um precipício, e é ali onde ocorreu essa história relatada aqui no Evangelho de Marcos. E o que acontece? Havia um homem, aqui diz a palavra, que ele era possesso de espírito imundo. E, como consequência dessa possessão do espírito imundo, ele vivia nos sepulcros. Olha a condição dele. Nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido preso muitas vezes com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então, era uma condição terrível para esse ser humano.
E aqui diz que ele estava nessa condição porque ele estava possuído por um espírito imundo. É muito comum que nós passamos por essas e outras passagens e nós cremos na pessoa do nosso Senhor. Sim, Jesus existe. Ele é o Salvador, ele é o Cristo, é o nosso Senhor, o nosso Mestre. Mas, ao mesmo tempo, nós passamos por cima disso e dizemos assim, espírito imundo não existe. Mas está na mesma passagem, está na mesma Bíblia. Se a Bíblia fala que Jesus Cristo estava aqui, também fala que esse homem estava aqui e também fala da condição desse homem que estava debaixo da possessão de um espírito maligno. E esse espírito maligno provocava que esse homem fizesse coisas contra si mesmo. Esse espírito maligno afligia esse homem. E esse espírito maligno revestia esse homem de uma força descomunal. Ele se feria, ele andava despido, ele andava vagando por entre sepulcros, ferindo-se com pedras, e ele andava constantemente, noite e dia, clamando entre os sepulcros. Por que eu escolhi esse exemplo aqui? Primeiro porque mostra que o Senhor Jesus Cristo existe, mostra que os espíritos imundos existem, mostra que espíritos imundos podem, de fato, ter possessão sobre uma pessoa, mostra que, quando tem possessão, provoca intenso sofrimento, no caso aqui, sofrimento físico, e mostra também que, quando esse homem viu o Senhor Jesus Cristo de longe, ele foi ao Senhor. Mostra também que os espíritos imundos não podem impedir uma pessoa de chegar ao Senhor. Isso é extremamente importante, porque é a vontade humana, presta atenção, é a vontade humana que nos faz humanos. Uma pessoa que, por equívoco, pensa que não tem vontade, ou por ignorância não exercita sua vontade, ela está se tornando sub-humana. Não é aquela que Deus criou. Deus nos criou com uma vontade. Por que nós estamos falando nisso? Porque não importa qual que é a ação desses espíritos malignos, nesse homem ou em qualquer outra situação, você sempre pode dizer não àquilo que é mal. E, na verdade, você deve dizer não àquilo que é mal, porque nem mesmo um espírito imundo pode te impedir de chegar a Jesus. Nem mesmo o próprio diabo pode nos impedir de correr para Deus, como aconteceu com esse homem. Ele estava nessa condição terrível, ferindo-se com pedras, clamando dia e noite, desnudo, preso em cadeias, arrebentando as cadeias. Mas quando ele viu a Jesus, ele foi atraído para o Senhor Jesus e ele correu para o Senhor Jesus. E claro que, quando chegou na presença do Senhor Jesus Cristo, não pôde fazer outra coisa senão adorá-lo. E nesse momento ele clama, dizendo que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, e obviamente não podia ser esse homem falando com o Senhor Jesus, mas esses espíritos imundos que o possuíam, porque esse homem não conhecia o Senhor, esse homem não sabia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, como praticamente ninguém naquela época sabia. Quem sabia, então? Esses espíritos sabiam. E esses espíritos tiveram medo do Senhor Jesus. E eles disseram: eu te conjuro que não me atormentes, eu te peço, não me atormenta. E a outra coisa interessante, então, aqui, que esses espíritos, eles não somente existem, não somente atormentam os homens, como eles têm medo do Senhor Jesus. E é por isso que é tão importante que eu e você nos apeguemos ao Senhor Jesus de todo o nosso coração. Digamos não para o que é mal, digamos não para as coisas que não são de Deus e usemos a nossa vontade para concordar com as coisas que são de Deus. Se nós tivermos mais oportunidade de falar sobre esse assunto, nós vamos falar também sobre discernir vozes na nossa mente. Muitas vezes nós concordamos com vozes que não são nossas,
que também não são de Deus. Lembra que nós mencionamos? Existe Deus, o mundo do mal, e existem os homens. Tem pensamentos que são humanos, tem pensamentos que são divinos, tem pensamentos que são demoníacos ou diabólicos. E nós não devemos concordar com pensamentos demoníacos ou diabólicos. Se alguma coisa te oprime, por que você vai concordar com isso? Dizendo, eu sou assim. Eu sempre fui assim. Realmente eu não consigo agir diferente nessa situação. De quem que é essa voz? Quem pode determinar o que um homem ou o que uma mulher consegue ou não? Eu não consigo ler. Eu não consigo memorizar a palavra. Eu não consigo ser paciente. Sabe essas coisas assim que... De onde vêm essas coisas? Mas isso não é o nosso tema hoje. Só para ajudar os irmãos e as irmãs a exercerem essa filtragem da origem dos pensamentos ou sugestões que chegam à nossa mente. E não aceitar sugestões negativas em hipótese alguma. Eu estou destinado a ficar sozinha para sempre. Por quê? Comigo é assim, nunca dá certo. Por quê? Eu estou destinado a permanecer na pobreza para sempre. Quem disse? De onde vem isso? Porque ninguém me ama. Ninguém me quer. Porque eu sou assim mesmo. Não. Da onde vêm esses pensamentos? É muito importante discernir isso e ter como firme essa palavra. Nada é mais forte do que a vontade humana. Por isso que amor é definido na Bíblia não como uma emoção, amor é uma vontade. Se você estiver determinado a amar, nada pode te impedir de amar. Amar é uma vontade. Seguir a Deus é uma decisão. Falar por Deus é uma decisão. Rejeitar as coisas do mal é também uma decisão. Permanecer no casamento é uma decisão. Sair do casamento é uma decisão. Ser uma pessoa amorosa é uma decisão. Ser uma pessoa doente em muitas situações é também uma decisão. Nós não estamos negando que existem as doenças físicas reais que precisam ser curadas com o médico. Sem dúvida nenhuma. Esse que vos fala passou pelo médico recentemente. Existem doenças físicas, existem doenças mentais, mas também existem doenças geradas por sugestões que não vêm nem de Deus, nem de você, e pode estar vindo, sem dúvida nenhuma, de espíritos malignos. Eu conheço uma pessoa que ela agenda a visita no médico para descobrir alguma doença. Quando a grande maioria das pessoas normais, né, passa distante do avental branco aquele, se eu quero passar longe do hospital. Se eu vejo que tem hospital na esquerda, eu vou para a direita, não quero nem só para visitar, eu não quero... Tem gente caçando enfermidade, mas não pode ser que o médico não encontrou nada no meu estômago. Não é possível, todo mundo com câncer, eu não tenho nada. Sabe essas pessoas assim? Buscando uma coisa negativa, e de onde vem isso daí? Mas não é nosso tema hoje, é nessa área dos pensamentos. Hoje a nossa ideia é mencionar, existe o Senhor Jesus Cristo, existem as forças espirituais do mal, no caso desse exemplo aqui do Marcos capítulo 5, na pessoa desses espíritos imundos, espíritos malignos, que provocaram sofrimento físico e mental nesse homem, e pode provocar sofrimento físico e mental em mim e em você. E também queremos ver que a vontade humana é mais forte que a força demoníaca, e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo é muito mais forte que a vontade humana, que também a força demoníaca. E aí, esses seres que chegam ao Senhor, e o Senhor Jesus Cristo diz para o espírito imundo, sai desse homem. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo tem autoridade para libertar uma pessoa aprisionada por um espírito imundo. Extremamente confortador. E se o Senhor Jesus Cristo pode libertar esse homem nesse caso tão extremo, ele pode libertar a mim e a você também, seja aquilo que for que esteja nos prendendo. Mas é claro que nós precisamos reconhecer que é possível que estejamos debaixo de alguma influência.
Precisamos reconhecer que é possível alcançar a libertação pela fé em Deus por meio de Cristo Jesus. E precisamos reconhecer que se nós unirmos a nossa vontade com a vontade de Deus, nós alcançaremos a libertação. Olha o que segue aqui na sequência. Eles ficaram com medo do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus Cristo disse para ele: espírito imundo, sai desse homem, e perguntou: qual é o teu nome? Aqui eu acredito que o Senhor Jesus Cristo estava perguntando qual que era o nome daquele homem, para chamar aquele homem à consciência. Quem é você? Por que você está nessa condição? Vê de novo, porque você foi criado por Deus. Por que você está no meio dos sepulcros? Por que você está na miséria? Que te conduziu nessa situação tão ruim? Qual é o teu nome? Quem é tu? Por que você está assim? Acho que essa era a pergunta do nosso Senhor. Mas é claro que ali os espíritos tomaram a palavra e disseram: o meu nome é Legião, porque somos muitos. O que significa legião? Legião significa 6.831 soldados, é uma expressão romana. Significa que existia 6.831 espíritos imundos habitando nesse homem. Por isso que ele estava nessa condição tão ruim. Mas aí, e eles disseram assim, e rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ou seja, esses espíritos estavam habitando no corpo desse homem, e esses espíritos não queriam sair daquela região, e rogaram para que eles entrassem nos porcos. Então, se eles não podiam ficar num corpo humano, eles queriam pelo menos ficar num corpo de aqueles animais. Significa que esses espíritos são um pouco diferentes de anjos, porque os anjos têm corpos angelicais. E esses espíritos são espíritos que não têm corpo, mas estão procurando um corpo e querem usar, obviamente, se possível, um corpo humano para satisfazer os seus desejos. Aqueles de vocês que tiveram alguma experiência no passado com ocultismo sabem que uma pessoa debaixo da influência de espíritos pode tomar uma garrafa inteira de aguardente sem embriagar-se, né? As pessoas que já trabalharam nessa área tiveram alguma experiência sabem que isso é possível. Onde foi esse aguardente que não embriagou essa pessoa? Foi para esse espírito imundo. Então, o Senhor permitiu que eles entrassem nos porcos, e aqueles porcos se precipitaram dentro da água, e aquele homem foi restaurado. Como consequência, os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo. E temeram. Na sequência vai dizer: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Aqui é uma reação estranha, né? Eles deviam ter ficado felizes, mas eles queriam distância do Senhor. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Então, a nossa ideia ao compartilhar a respeito dessa passagem, um caso extremo de uma pessoa debaixo da influência de espíritos imundos, é para falar da existência desses espíritos imundos, assim como cremos na existência do Senhor Jesus Cristo, mencionado pela mesma palavra, possibilidade desses espíritos imundos entrarem numa pessoa e infligirem sofrimento sobre ela, a impossibilidade desses espíritos imundos restringirem a ação de um homem e de uma mulher motivado pela vontade,
o poder do nosso Senhor Jesus Cristo de libertar e a autoridade dele, e o fato de que todo aquele que clama ao nome do Senhor Jesus Cristo encontra efetivamente libertação. E também mencionamos de passagem esse fato de que a nossa vontade, a vontade humana, ela é a rainha, ela é soberana. Nós podemos usar a nossa vontade para associar-nos a Deus, ou podemos usar a nossa vontade para associar-nos ao inimigo, podemos usar a nossa vontade, devemos usar a nossa vontade para concordar com a vontade de Deus, e devemos rejeitar tudo que procede do maligno. Nós não vamos falar detalhadamente sobre todas as coisas que procedem do maligno, mas é certo que a grande maioria, se não todos os pensamentos negativos que inundam a nossa mente, procedem do maligno. Nós podemos, desde já, dizer não. Nenhuma situação anormal deveria ser aceita por nós como sendo normal. Deus deseja que nós, discernindo aquilo que procede do maligno, digamos não. Ah, porque a sua família, os seus filhos nunca se vão converter. Por quê? Não concordo. Vão se converter sim. Vou buscar ao Senhor, que é a quem pertence a salvação, e rogar pela salvação dos meus, até ver que eles sejam salvos. Enfermidades que não são detectadas pelos médicos, eu não as aceito. Se não aparecer no raio-x, se não aparecer no exame de sangue, talvez essa enfermidade tenha provocada por outras forças que nós desconhecemos, mas que sabemos qual a procedência, e nós dizemos não, não aceitamos essa enfermidade. Não aceitamos limitações, porque eu sou assim, porque eu fui assim, porque a minha mãe me criou assim, minha família era assim, porque eu sempre fui assim. Se essa não é a normalidade da vida humana e da vida que Deus deu para nós, nós não devemos aceitar nenhuma condição de inferioridade. Devemos sim dizer não para aquilo que é negativo. A Bíblia diz muito claro: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, submetei-vos a Deus, humilhai-vos diante dele. Resistir ao diabo. Às vezes nós fazemos o contrário, nós resistimos a Deus e nos sujeitamos ao diabo. Hoje o Senhor pede que nós façamos o oposto. E como que vem essa força, essa capacidade de resistir ao diabo e sujeitar-nos a Deus? Evidentemente, por meio de conhecer a palavra de Deus. Tudo de ruim que existe no mundo, você pode contabilizar todas as mortes, os sofrimentos, os acidentes, entrou no mundo por causa do engano. E onde que entrou esse engano? Um diálogo entre o diabo, na figura da serpente, de acordo com as escrituras, e a mulher. E o diabo enganou a mulher, distorcendo a palavra de Deus. Esse mesmo mecanismo que acontece continuadamente ao longo de milênios. O diabo falando que Deus é ruim, que Deus é mau, que Deus não ama, que Deus tem más intenções para conosco, e por milênios, milhares de pessoas acreditando nas mentiras do diabo, que segundo a palavra de Deus é o pai da mentira. Ele é mentiroso, ele mente desde o princípio. Ele é, além de mentiroso, ele é um ladrão, é um salteador. Além disso, ele é um assassino. E nós devemos ter a nossa mente limpada pelo conhecimento da palavra de Deus. Agora, nesse capítulo aqui, nós vimos que a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo foi o fator que libertou esse homem. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 1, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, tendo chamado os seus 12 discípulos,
deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Vemos aqui, então, que não só o nosso Senhor tem essa autoridade, mas ele também a delegou aos seus discípulos. Nós, em nome do Senhor, temos também autoridade. Por isso é tão importante ter conhecimento desses fatos, de saber que em Jesus Cristo nós temos autoridade para lidar com essas coisas ruins também, para nos posicionar em nome do Senhor Jesus Cristo e, tendo conhecimento da verdade, não aceitar nada que proceda da mentira e nem do mundo espiritual. Nós vemos como no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas, no capítulo 10, versículo 17. Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Claro que nós encontramos dois extremos dentre os irmãos com relação a esse assunto. Nós encontramos aqueles irmãos que pensam, né? Não é necessário falar sobre o inimigo, o meu negócio é conhecer a Cristo. Tem outros irmãos que só querem falar do inimigo. O verdadeiro cristianismo é falar do inimigo e expulsar os demônios. Mas a verdade não está, como é muito frequente, em nenhuma dessas posições extremas. Nós deveremos conhecer a Cristo e também devemos conhecer o inimigo de Cristo e o nosso inimigo, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Assim de simples. E nós não devemos enfatizar somente esse aspecto, porque o nosso Senhor Jesus Cristo tem poder e autoridade sobre esses espíritos malignos e nós não precisamos temê-los. Devemos conhecê-los, saber da sua existência e devemos saber como tratar com eles, que é expulsando-os em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do Senhor Jesus Cristo e alcançando libertação para nós e para outros. Essa questão de autoridade é muito interessante. Eu ouvi uma ilustração, há muitos anos atrás, de um pastor que nos ajudou muito no passado, e eu nunca mais esqueci essa ilustração. Ele, por sinal, ele era de pequena estatura, ele era baixinho, esse pastor. E ele disse o seguinte, para tentar explicar para nós o que era autoridade. Ele disse da seguinte maneira: você já prestou atenção em como que um guarda de trânsito opera? Pode ser um guarda de trânsito de baixa estatura, de alta estatura, mas é indiferente se ele é grande ou pequeno. Por quê? Quando ele está com aquele uniforme de guarda de trânsito, ele tem autoridade, certo? Então, suponha que venha um caminhão na rua e ele está coordenando o trânsito. Claro que um caminhão é muito maior que o guarda de trânsito, não é? E se aquele motorista do caminhão quisesse passar por cima do guarda de trânsito, ele passava. Então, por que ele não passa? Por que ele para quando o guarda de trânsito faz assim? Porque aquele guarda de trânsito está revestido de autoridade. Aquele uniforme o qual esse guarda de trânsito está vestindo
é uma insígnia, é um código de acordo com o qual, se aquele caminhoneiro não parar, ele vai sofrer as mais severas consequências e, em casos normais, a grande maioria dos casos, ele para. Então, quando nós estamos falando desse assunto de ação de espíritos malignos, de ação de demônios, ação de pensamentos negativos, nós não vamos atuar contra essas coisas na nossa própria força, que é minúscula, que é a força de um ser humano comparado a uma carreta carregada e avançando na direção. Não é páreo, nós não somos páreo para lutar contra esses elementos do mal. Mas, graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo é mais do que páreo. O nosso Senhor Jesus Cristo é o Cristo da vitória. É o Cristo que venceu as potestades na cruz do Calvário. É o Cristo que derrubou todos os inimigos. É o Cristo que foi, depois que ele realizou essa obra na cruz do Calvário, ele foi elevado a um lugar acima de todo e qualquer lugar do universo, só estando abaixo de Deus. E a ele foi dado um nome que está acima de todo nome. E a ele foi dado um poder que está acima de todo poder. E nós precisamos crer na posição que nosso Senhor Jesus Cristo ocupa, no poder que nosso Senhor Jesus Cristo exerce e na autoridade que Ele, como autoridade, pode delegar a mim e a você, de modo que nós não precisamos ficar debaixo da escravidão em nenhum aspecto. Nós não precisamos ficar com um segundo melhor em nenhum aspecto. Nós fomos... se o Filho nos libertar, diz a Escritura, nós verdadeiramente seremos livres. E eu tenho, sim, uma expectativa de que, a partir de hoje à noite, quem sabe você começa uma nova caminhada como cristão, como pessoa. Filtrar os seus pensamentos. Não se submeter a nenhum pensamento a respeito de você ou a respeito dos outros que não concordem com as Escrituras. E não aceitar nada menos do que tudo o que Deus tem para oferecer para nós em Cristo Jesus. Ah, minha família está assim, vai ser assim até o fim. Mentira, não precisa ser assim. Existem inúmeros casos na Escritura em que o Senhor salvou um homem e a sua casa, diz assim. Jesus entrou numa casa e salvou todos eles. Por que na sua precisa ser diferente? Ah, tem uma mulher lá com hemorragia. O Senhor entra em contato com essa mulher e liberta a mulher da hemorragia. Ah, tinha uma outra mulher lá que foi entortada pela ação do inimigo. Esse é um exemplo que nós vamos mostrar no futuro, se Deus nos permitir continuar com esse assunto. O Senhor disse, por que essa filha de Abraão tem que andar encurvada já por 18 anos? Por que você tem que andar debaixo da opressão? Por que só no seu caso não vai dar certo? Por que divórcio tem que fazer parte do seu esquema de pensamento? Por que solidão já é uma coisa que você aceitou? Por que essa enfermidade é uma coisa que você já disse que é minha? Por que você aceita coisas negativas na sua vida? Por que você já está contentado em ficar na miséria, ou na pobreza, ou na fome, ou seja o que for? Não, hoje é a noite de você dizer não. Ah, eu não consigo, eu sou assim. Será que... Não. A palavra do nosso Senhor diz assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Quero iniciar uma nova página hoje na minha caminhada com Deus e com uma pessoa. Claro que as mentiras vão mudando, né? Uma das mentiras é, você é muito jovem, né? Ah, é muito jovem, uma criança, né? Aí, ninguém vai te levar a sério, tá? Deixa para mais tarde. Mentira! Isso é mentira. Daniel, quando começou a ser usado pelo Senhor, talvez tinha menos de 17 anos. Como você, com 21, está achando que é muito jovem para servir o Senhor? Fala aí para mim. Se os pilotos de Fórmula 1 começam com 7, 8 anos de idade, em kart, e depois, aos 18 anos, tem alguns que já estão na Fórmula 1,
Como você com 25 se acha muito jovem. Isso é uma mentira. E a outra mentira qual que é? Ah, você é muito velho. Hã? Tem gente, eu conheço, que começaram a morrer aos 25. Ah, já estou velho. Quando você chegar nos 75 mesmo, 50 anos depois, aí você vai ver o que é velho. Entendeu? 50 anos já estou velho. Quem que determina isso? Ah, porque eu já estou preparando. Conheço gente que estava escolhendo já o vestido para morrer. Gente, disse, aquele vestido amarelo lá, eu quero guardar para o meu sepultamento. Essa pessoa começou a escolher isso aos 50, foi até 95. Gente, acorda. Presta atenção. De onde vêm esses pensamentos que te paralisam? De onde vêm essas atitudes que nos amordaçam? Quem diz que você não pode falar? Por que não? De onde vem de onde vem isso? Quem disse que você não pode, em nome do Senhor Jesus Cristo, falar? Quem disse? Quem disse que você não pode, em nome do Senhor Jesus Cristo, ter uma vida plena hoje? Quem está dizendo isso? O que é impossível para Deus? Existe essa expressão, porque para Deus não há impossíveis. Deus é o Deus que chama a existência coisas que não existem. Do nada Deus criou o universo. Céus e terra, e as estrelas e mares e tudo que nele se contém. Por que é que quando Deus já te dá uma matéria-prima, você não acredita que Deus possa fazer? Que o Senhor possa despertar o nosso coração, aquecer o nosso coração, possamos fazer uma limpa na nossa vida mental e nós possamos dizer em nome do Senhor Jesus não para aquilo que não vem de Deus, e sim para tudo que vem de Deus. Talvez você tenha hoje 30 anos de idade, não é tarde. Ou talvez você tenha 60 anos de idade, ainda não é tarde. Eu conheço pessoas que foram até 95, significa você tem mais 35 para viver. 65, se você viver até 90, você vai ter mais 25 anos. Dá tempo de fazer um curso superior inteirinho, ainda exercer. Quer fazer medicina? Vai lá, estuda medicina agora. Dos 60 aos 68. Aos 70 você é médico. Dos 70 aos 90 são 20 anos que você pode abençoar uma comunidade inteira. Eu conheço gente que está lutando para se aposentar. Gente com 49, 40. Aí eu não vejo a hora de me aposentar. Por que você quer se aposentar? Não vejo a hora de parar. Eu não vejo a hora de largar tudo. Qual a expectativa da sua vida? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mostre em nossa vida aqueles pontos que nós estamos subjugados de alguma forma. Não seja como aqueles judeus que disseram nós nunca fomos escravos, porque o Senhor Jesus Cristo vai dizer quem comete o pecado é escravo do pecado. E quem se submete a espíritos malignos é escravo desses espíritos malignos, escravo do diabo. E quem não quer conhecer a verdade é escravo da mentira. Que o Senhor Jesus Cristo abra os nossos olhos, desperte o nosso coração, e nós tenhamos um novo ânimo para iniciar hoje à noite mesmo, um novo caminhar com Deus na força que há em Cristo Jesus. A sua vida só vai terminar quando Deus disser que ela terminou. Até lá, você continua vivo e forte e animado, e construindo, e estudando, e amando, e abençoando, e frutificando, e andando com alegria, cheio de ações de graça, porque é assim que Deus se agrada do nosso viver. Que o Senhor possa falar conosco, por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra, e que possa conquistar mais do nosso coração para responder a Ele em amor. Vamos concluir com uma palavra de oração? Amado Senhor,
Tu nos sondas e nos conheces. O Senhor sabe quando nos deitamos e quando nos levantamos. E ainda que nós fôssemos para o fundo do abismo, ainda lá nós não poderíamos escapar da Tua presença. Nós queremos hoje, Senhor, rogar que o Senhor mesmo encha o nosso coração da Sua verdade à medida que nós lemos as Escrituras. Que possamos nos apropriar dessa verdade, o conhecimento dessa verdade verdadeiramente nos torne livres. O que é a verdade? É Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Nós cremos nele. E nós sabemos que não há impossíveis para Deus. Que hoje possa ser uma noite em que nós tomemos uma resolução de andar pela fé de impossíveis em impossíveis, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém.